chegou, nos chama pra vida maior, nos dá seu amor. Meus amigos, muito boa noite. Quero primeiramente agradecer a Deus essa oportunidade de estar colocando a minha palavra diante de vocês, me colocando ao serviço do nosso Deus. Essa oportunidade que Deus me dá e que hoje iniciamos esse ciclo aqui, né, na TV Chico Xavier, onde sempre às sextas-feiras à noite estaremos fazendo uma breve reflexão sobre uma passagem bíblica, para que essa, como toda passagem bíblica, possa adicionar alguma coisa na nossa alma, adicionar alguma coisa na nossa vida espiritual. Reforço com os amigos que nossos encontros serão sempre às sextas-feiras à noite, às 20 horas. Essa biblioterapia será uma conversa, será uma reflexão muito simples, muito sincera e muito de coração aberto para que Deus, para que a espiritualidade superior possa enriquecer as nossas vidas, possa nos preparar, né, nos fazer frutífero esse estado nesse planeta, nessa vida que temos agora. Realmente a alegria é muito grande e peço a Deus que ilumine, né, a nossa estada nesse primeiro dia, nesse encontro inicial. Né? A palavra de Deus que é riquíssima, a Bíblia que não foi feita de uma hora para outra, a Bíblia que envolve todo um processo histórico, todo um processo espiritual da Terra e que aos poucos nós vamos falando um pouco disso também para vocês, meus amigos. Gostaríamos de enfatizar que a pessoa de Jesus é o centro da Bíblia, né? No Antigo Testamento, as revelações proféticas apontavam para a vinda do Cristo. E a nossa fé e a nossa doutrina, por ser cristã, não pode se abster dessa opção de ter o Cristo como centro. Para iniciar nosso dia de hoje, nossa reflexão, eu escolhi um texto belíssimo, que, aliás, como todos os textos da Bíblia, e principalmente do Evangelho, que está em Mateus 12, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Gostaria de convidar os amigos que tiverem a Bíblia à mão para acompanhar, ou no celular ou no tablet, como no caso a minha também aqui é digital. Então, em Mateus, no capítulo 12, versículos de 1 a 8, diz o seguinte: Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Esse trecho de Mateus nós poderíamos tirar diversas lições, mas dá para fazer um livro só baseado nesse texto, mas eu vou pegar alguns pontos assim, resumidamente alguns pontos para hoje que eu entendo que seria importante para a nossa reflexão. O primeiro ponto seria, como se inicia, né, lá no primeiro versículo, quando diz: Naquele tempo Jesus passou pelas searas. Então, era uma característica do Cristo. Se nós formos ao Novo Testamento, nós vamos observar que em diversas passagens, em diversas citações, existe o texto, Jesus passava. Existe a citação, Jesus passava. Quando Jesus passava, Jesus curou o cego de Jericó. Quando Jesus passava, João Batista disse: Eis aí o Cordeiro de Deus. Então, quando Jesus passava, por quê? Toda a fundamentação, todo o propósito do Antigo Testamento era nos preparar, nos anunciar essa vinda do Cristo, nos anunciar essa passagem do Cristo. E o Cristo potencializou sua missão. O Cristo usou todo o tempo que tinha aqui na terra, que lhe fora preparado, para que ele
deixasse e colhesse os melhores frutos. E como naquele tempo, como hoje também, da mesma forma que naquele tempo, o Cristo passou pela vida de muitos, mas nem todos aderiram à doutrina do Cristo. Ao relato do próprio Emmanuel, que teve com Cristo e não se tornou cristão naquela oportunidade. Mas o que é importante a gente frisar é o seguinte, que mesmo nos dias de hoje, o Cristo continua passando. Mesmo nos dias de hoje, o Cristo está o tempo todo acenando para nós. Se não aqui entre nós mortais como encarnado, mas através de toda a sua doutrina que ele deixou, de todos os divulgadores da sua doutrina. Nós no Espiritismo, através da codificação, através dos livros, através das psicografias, através da psicofonia, toda a doutrina espírita aponta para o Cristo. Então, o Cristo continua passando. Isso é um pensamento que nós devemos ter sempre claro na nossa mente, que o Cristo continua passando. E nós não podemos furtar a oportunidade de aderir ao Cristo. Como naquela época, quando Jesus passava, muitos aderiram e muitos não aderiram, da mesma forma, ele continua passando. E muitos aderiram e outros ainda não aderiram. Muitos ainda não aderiram à doutrina do Cristo. Isso é o que a gente vê no versículo 1. Né? Então, essa missão do Cristo não acabou. E nós, espíritas, temos que ter essa convicção firme, solidificada, sedimentada em nossos corações. Porque, como aponta a questão 625 do Livro dos Espíritos, né, quando é perguntado aos espíritos qual o tipo e modelo para que podemos seguir. Qual o tipo perfeito que Deus tem oferecido ao homem para seguir como guia e modelo? Jesus. Jesus é o modelo. Então, atentemos, meus irmãos, que esse Cristo continua passando. Quando Cristo diz, eu sou a luz da terra, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz na vida, ele está apontando o caminho. E a doutrina espírita, através dessa questão 625, ela aponta para esse mesmo sentido. O Cristo é o modelo, o Cristo é o caminho. Então, meus irmãos, o primeiro ponto que eu queria levantar nessa citação é que nós não nos esqueçamos. Nós não podemos esquecer que o Cristo continua passando. E nós temos essa encarnação, nós temos essa oportunidade para aproveitar, para agarrar. E, por exemplo, eu estou aqui falando do Cristo. Se você for no Livro dos Espíritos, tudo aponta para o Cristo, o Evangelho segundo o Espírito, toda a codificação, tudo aponta para o Cristo. E nós não podemos esquecer disso antes de tudo, que o Cristo é o caminho, que o Cristo é o modelo. Como cita lá em João, no capítulo 1 e no versículo 2, ele estava no princípio da criação com Deus. Então, o Cristo, toda a história da humanidade está diretamente ligada à pessoa de Jesus Cristo. E nós não podemos nos furtar a isso, nós não podemos esquecer isso. Toda a nossa doutrina, toda a nossa fé, né, toda a nossa prática será falha, será vã, se nós não centralizarmos na pessoa de Jesus Cristo. Se nós não adotarmos o Cristo como modelo para nossas vidas. Se nós não adotarmos o Cristo como inspiração para a nossa caminhada do dia a dia nessa vida tão difícil. Jesus continua passando e nós não podemos, de maneira nenhuma, nos furtar essa oportunidade. Né? Nesse trecho também nós observamos que os fariseus sempre querendo pegar Jesus, sempre querendo passar, como a gente diz aqui, uma rasteira no Cristo, né? Mas o Cristo sempre com sua sabedoria, com sua serenidade, né? Com seu espírito que é elevadíssimo, né? Maravilhoso Cristo, sempre aproveitava essas oportunidades e transformava numa lição para cada um de nós, né? E quando os discípulos são recriminados, né, por estarem colhendo as espigas aos sábados, né, o Cristo, ele tem aquele embate com os fariseus, mas no fim ele diz que é ele que é maior que o sábado, né? Então, entre as muitas lições que o Cristo quer dizer com essa passagem, é importante nós fixarmos que a mensagem do Cristo, ela é acima de qualquer prática religiosa. A mensagem do Cristo não está ligada à prática religiosa definitiva. A mensagem do Cristo está ligada ao amor. A mensagem do Cristo está ligada ao próximo. A necessidade da fome dos discípulos era muito maior para o Cristo,
era muito maior do que a prática religiosa dos fariseus. Então, a humanidade, a necessidade humana de atender à fome dos discípulos era muito maior para o Cristo do que a necessidade de se cumprir uma lei, de se cumprir uma prática religiosa. E na nossa sociedade, repentinas vezes, incontáveis vezes, nós vemos a religião acima do humano. Se mata por conta da religião, se discrimina por conta da religião, se leva à fome por conta da religião, quando devia ser exatamente o contrário, porque a religião, a fé que conduz ao Deus que é amor, ela não pode sobrepor a necessidade humana por uma prática religiosa. Então foi isso que o Cristo quis dizer. Vocês estão recriminando os apóstolos porque estão com fome, mas eu sou maior do que essas práticas de vocês. E eu digo a vocês que eles podem comer. E eu digo a vocês que eu sou maior do que o sábado. Quando ele quis dizer que ele é maior do que o sábado, ele é maior do que a prática de qualquer religião. A mensagem do Cristo ela está acima de qualquer doutrina. A mensagem do Cristo ela está acima de qualquer discussão. A mensagem do Cristo é amor. Por isso que Allan Kardec, quando do Evangelho do Espiritismo, quando para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se apegou à questão moral, porque a questão moral e humana do Cristo ela é indiscutível. Ela está acima de todas as discussões religiosas que envolvem todas as outras partes da Bíblia. Então, essa mensagem de amor que torna as pessoas iguais, que torna as pessoas todas semelhantes irmãos perante Deus, onde as necessidades do outro são mais importantes do que o culto, onde as necessidades em atender a necessidade dos irmãos, dos amigos, é mais importante do que a prática. Essa é a religião do amor que o Cristo deixou. E isso foi que ele quis dizer. E nós espíritas não podemos cair nessa armadilha. Nós não podemos nos deixar dessa armadilha de, ao invés de estender a mão ao irmão, considerarmos mais importantes uma prática, uma atividade, entre aspas, religiosa, não é? O livro dos Médiuns, no seu capítulo 29, no item 350, nos fala o seguinte, e eu queria ler para os amigos, porque ele comunga com essa mensagem do Cristo, de que a necessidade humana, de que o amor ao próximo, de que a caridade está maior do que a prática religiosa. Como o próprio lema do Espiritismo diz, que sem a caridade não há salvação. Então diz assim, se o Espiritismo deve, assim como está anunciado, ocasionar a transformação da humanidade, isso não pode ocorrer senão pelo melhoramento das massas, a qual não chegará gradualmente e pouco a pouco, senão pelo melhoramento dos indivíduos. Que importa acreditar na existência dos espíritos, se essa crença não torna melhor, mais benevolente e mais indulgente para com os semelhantes, mais humilde, mais paciente na adversidade. Que serve ao Álvaro ser espírita se é sempre Álvaro, ao orgulhoso se ele é sempre pleno de si mesmo, ao invejoso se é sempre invejoso. Então, claríssimo, o que o livro dos Médiuns quer nos dizer, na verdade, é isso, exatamente comungando com o que o Cristo falou. Se a nossa fé, se nosso segmento da doutrina espírita não provocar em nós uma transformação maior, não provocar em nós uma transformação, se não nos tornar seres humanamente melhor, não adianta de nada. Não adianta de nada nós lermos todas as psicografias, nós lermos todos os livros, nós sermos médios, nós sermos palestrantes, se essa prática não nos torna seres humanos melhor. E nos tornar seres humanos melhor, nos tornar mais humano, mais próximo do ser humano, mais perfeito. Que, como exemplo, foi o Cristo. Ninguém encarnado foi tão perfeito como o Cristo. Ele é o modelo. E essa doutrina maravilhosa que temos, como o rio que corre para o mar, deve nos apontar para essa transformação, de sermos semelhantes ao Cristo. De o amor ao próximo ser mais importante do que qualquer prática religiosa. De que a nosso segmento de fé nos transforme em seres humanos melhores, senão não adianta de nada. Não adianta de nada. Né? E quando Cristo quis dizer que ele é maior do que o sábado,
ele quis dizer que a sua imitação é maior do que qualquer doutrina, do que qualquer prática. Ele quis dizer que a sua imitação é maior do que oração que for dita que não seja transformadora na nossa vida, né? Então não nos serve de nada ser espírita, ser católico, ser protestante, se esse seguimento ao Cristo não nos tornar pessoas melhores. Comungando com o que diz lá na questão 918 do Livro dos Espíritos, quando fala do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Então, meus irmãos, meus amigos, para finalizar o reforço dizendo que essa doutrina, esse seguimento de Jesus Cristo, compulsoriamente deve estar nos tornando pessoas melhores, seres humanos melhores, mais amorosos, mais generosos, mais compreensivos, mais serenos, né? Se a gente lê essa questão 918 do Livro dos Espíritos, ela fala do homem de bem, ela aponta o tipo de reflexão que nós devemos estar fazendo a cada dia, né? O Cristo que deixou o exemplo de amor, o Cristo que violou a lei judaica, que era muito importante para os judeus, porque aquilo estava entranhado na cultura deles. Além da lei deixada por Moisés, várias outras práticas eles tinham elaborado durante a história do povo hebreu. Então aquilo era muito importante. Então, para o Cristo ter aquela atitude de permitir que os apóstolos colhessem aos sábados, é porque ele queria deixar claro, deixar evidente que o amor está acima de tudo, que o amor é a resposta, né? Então, meus irmãos, que nós possamos, nesse fim de noite, agradecer a Deus, fazer nossas reflexões, pedir a Deus que aproveitemos a oportunidade de ter Jesus passando aqui, nessa encarnação, o tempo todo na nossa frente, nos oferecendo, né? E pedir a Deus que compreendamos que a verdadeira religião é a imitação do Cristo, a verdadeira religião é o amor, a verdadeira religião é o que nos torna melhores. Desejo de coração que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos mostre a sua face, que o Senhor nos conceda a sua paz. Assim seja. Boa noite. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o maior Espírito que aqui já chegou, nos chama